Em uma entrevista, Akira Toriyama diz que faz uso dos desejos dos seus fãs com o intuito de trair suas expectativas. Por exemplo, quando muitas pessoas dizem "não mate o Vegeta", ele deliberadamente mata ele. A linha cronológica de Dragon Ball sobre suas ligações de Dragon Ball Z se constrói da seguinte forma: a saga Buu é no ano 774, a saga Bills é no ano 778, a saga Golden Frieza, Champa e Black é em 779, o Torneio do Poder é em 780 e o Torneio do Ubi é em 784. O Daisenshu 7 confirma que o resultado de uma fusão Potara tende a ser mais poderoso do que de uma fusão comum, possivelmente se referindo a uma fusão Metamoro, ou seja, Vegito é mais forte do que Gogeta. Originalmente, o Super Saiyajin Deus Super Saiyajin, a forma azul de Goku, ia ser uma forma de cabelos brancos, mas isso foi alterado para azul pois iria dar conflito com o futuro vilão, que provavelmente é o Zamasu fundido, pois o mesmo tem cabelo alto de um Super Saiyajin e a cor branca. O endereço de Goku já foi mostrado no mangá, sendo sua coordenada 439 Distrito Leste. Akira Toriyama, ao fazer uma declaração para um box de DVD de Dragon Ball GT, chama a obra de uma side story, uma história paralela. Em suas palavras, ele diz: "Ficarei feliz se acompanharem comigo a grande side story de Dragon Ball original, o Dragon Ball GT." No Daisenshu 4, é dito que os Kaioshins foram os responsáveis para dar a capacidade aos Namekuseidins de criarem esferas do dragão. De acordo com algumas argumentações usando guias, Gohan é o Saiyajin híbrido com menos potencial. Como eu disse, isso só vale de acordo com guias, que dizem que os híbridos que nascem sem cauda herdam um potencial muito maior dos que nascem com, por exemplo, com capacidade até de virarem Super Saiyajins quando criança, ou seja, Goten e Trunks. Akira disse certa vez em uma entrevista que Goten e Trunks não têm cauda porque as caudas são características de genes recessivos. De acordo com o Dragon Ball Super Exciting Guide, a fusão Vegito tem o poder que é uma multiplicação direta dos poderes de Goku e Vegeta. O maior poder de luta canônico de Dragon Ball é o de Goku Super Saiyajin na saga Frieza, com 150 milhões de poder de luta. Também de acordo com o Super Exciting Guide, ficamos sabendo que um Super Saiyajin comum multiplica 50 vezes a forma base, o 2 multiplica 100 vezes a forma base e o 3 multiplica 400 vezes a forma base. De acordo com Dragon Ball GT Perfect Files, o Goku quando se tornou uma criança não perdeu poder, seu poder não diminuiu, ele apenas perdeu estamina pelo corpo físico ter diminuído. Todas as absorções do Buu somam seus poderes com o absorvido, menos a absorção do Dai Kaioshin, pois de acordo com o Daisenshu, o coração do Dai Kaioshin era puro ao ponto de que subtraiu o poder do Buu, que era o demônio de pura energia negativa. Em 2014, Akira Toriyama diz em uma entrevista que a fala do Shin em dizer que Bibidi criou o Buu era um engano. Bibidi apenas sabia como invocá-lo. Ele diz que Buu foi criado há tempos imemoriais após eventos naturais. Ele foi se desenvolvendo basicamente em seus períodos de hibernação, onde ele passava por ciclos de destruição em massa sobre tudo que tinha ao seu redor. Nisso, ele ia absorvendo a energia negativa de toda a existência até chegar no seu ponto final, onde ele atingiu a forma Kid Buu. O Lee Shenlong de Dragon Ball GT foi classificado pelo Dragon Ball GT Perfect Files como um Galaxy Buster, e o mesmo guia diz que seu poder aumentou em 10 vezes quando ele absorveu todas as esferas. No Daisenshu 2 é dito que os poderes de Goten eram inferiores ao de Gohan com poucas diferenças, isso no início da saga de Majin Buu. Vegeta não adquiriu o Super Saiyajin 2 com a ajuda do Babidi, ele já havia adquirido a transformação com treino antes mesmo no início da saga de Majin Buu, assim como Goku fez quando estava morto. Antes de Dragon Ball Super surgir, a canônica continuação de Dragon Ball Z era o famoso Dragon Ball Online. Sim, o DBO, apesar de ser um game, ele tinha o seu roteiro totalmente feito pelo próprio Akira Toriyama, sendo a continuação do mangá de Dragon Ball, sem contar com fillers, filmes, spin-offs e etc. Qualquer um já deve saber disso por lógica, mas o Dragon Ball Xenoverse 2 faz questão de ressaltar que o Deus Super Saiyajin é mais poderoso que o Super Saiyajin 4. A fala pode ser vista dialogando com o tutor Gotenks. Em 2014, Akira revela algo um tanto quanto curioso. Uma vez, Mr. Satan e seu mestre tinham ido a um bar na cidade do sul durante uma tour. Porém, eles fizeram a cagada de zoar o cabelo dele. Mr. Satan saiu de lá gravemente ferido e seu mestre nem saiu de lá, ele acabou morrendo. O spin-off em mangá do episódio de Bardock foi elaborado pela Oishi Naho para explicar sua transformação no card game Dragon Ball Heroes. Pouco depois, este spin-off foi adaptado para as televisões e a única influência de Akira nesse spin-off foi criar o design do vilão Chilled. Uma vez, Akira Toriyama diz que Frieza e seu pai Code eram duas aberrações, os dois únicos seres de sua raça
com um poder totalmente anormal e um altíssimo nível de crueldade. Em 2013/2014, Akira Toriyama tinha uma proposta de poder para o filme Batalha dos Deuses. Sua proposta era: enquanto Bills tinha 100, Son Goku em Deus Super Saiyajin tinha 60 e Whis tinha 150 de poder. O verdadeiro nome do Android 17 é Lápis e o da Android 18 é Lazuli. A forma generalizada pelo fandom como Ultra Super Saiyajin são separadas em duas formas, a Dai Sandankai e a Dai Nidankai. A Sandankai era usada pelo Super Vegeta e a Nidankai era usada pelo Super Trunks. A diferença entre elas é que a Sandankai não diminuía a velocidade, diferente da Nidankai. Por isso o Vegeta achou melhor usar a Sandankai. Mas Trunks não sabia disso, dessa parte de diminuir o poder, e ele usou o Nidankai simplesmente porque era mais forte, e perdeu ridiculamente a velocidade. Son Goku de Dragon Ball não luta para proteger os outros, luta porque quer se sentir mais forte do que qualquer um dos seus adversários. Quando Dragon Ball foi transformado em anime, o estereótipo criado à sua volta desagradou imensamente Akira Toriyama, principalmente essa ideia de que ele seria um tipo de herói do bem. O Daisen Shusei posiciona o filme do Janemba como depois da aparição do Super Saiyajin 3 e antes do clímax da batalha contra Super Buu. Toyotaro diz que o anime e o mangá de Dragon Ball Super não têm ligação direta e que as possibilidades levam a discrepâncias. Ele e a equipe por trás do anime recebem a história pelo Toriyama, mas é apenas um esboço narrativo. As especificidades como os diálogos não são fornecidas para eles, e eles têm que preenchê-los. Uma vez dado o storyboard ou o enredo da história, Toyotaro e a equipe por trás do anime têm que trabalhar independentemente um do outro, resultando em um anime mangá fora de sincronia. Se Bardock virasse Super Saiyajin contra Freeza, ele ainda seria mais fraco que o mesmo, pois Bardock tinha 10.000 de poder de luta, que multiplicado por 50 dava 500.000, e Freeza em sua primeiríssima forma tinha 530.000 de poder de luta. A primeiríssima aparição de Bardock para o público não foi no mangá original de Dragon Ball. Sua primeira aparição foi em seu especial de TV. O Toriyama achou o especial tão bem feito que resolveu inserir o personagem na história de Dragon Ball em seu mangá. Porém, atualmente, esse especial foi desconsiderado, pois o Akira fez seu próprio mangá girando em torno do Bardock, que é o Dragon Ball Minus. Recentemente, Akira Toriyama cedeu uma informação bastante confusa sobre os Kaioshins. Em suas palavras, foi dito: há 3 deles, e eles trabalham em turnos. Embora haja 2 deles ativos, se um dos Kaioshins morrer em um acidente, o Kaioshin atualmente nativo cresce no reino dos Kaioshins como se fosse uma planta. Se não houver nenhum acidente, sua expectativa de vida se estende por 75.000 anos. De acordo com Dragon Ball Heroes, o nome da técnica da espada de Trunks é Final Hope Slash, e de acordo com Dragon Ball Heroes também, o nome de sua transformação é Super Saiyajin Fúria. O episódio com maior audiência de Dragon Ball foi o episódio 47, o primeiro da saga Black, com 8,4% da audiência geral. Existem 2 explicações para Turles se parecer com Goku. Uma foi que Turles foi feito para ilustrar como seria Goku se não batesse a cabeça, e a outra é que Turles é um Saiyajin de classe baixa, e os Saiyajins de classe baixa têm a aparência semelhante. No ano 801 em Dragon Ball Online, sentindo que suas vidas já estavam na reta final, Goku e Vegeta abandonam a Terra para ter a última batalha de todas, de vida ou morte. Alguns anos depois, foi detectado em algum lugar do universo uma explosão semelhante a uma supernova, essa que foi atribuída à luta dos dois. O Daisenshu 2 afirma que Goten e Trunks mantiveram os mesmos poderes desde a saga Buu até o final de Dragon Ball Z, com o torneio onde o Ubi aparece. Uma animação de Dragon Ball Heroes leva em média 3 meses para ser feita, e é válido ressaltar que cada uma delas tem apenas 1 minuto, ou no máximo 2. Em uma cena do anime na saga Buu, quando o Vegeta está lutando contra o Kid Buu, seu design aparenta ser o de um Super Saiyajin 1. Mas se você for ver a mesma cena no mangá, verá que na verdade era para ele estar em Super Saiyajin 2. Os Kaios e os Kaioshins pertencem à mesma raça, esta que ficou conhecida como Shinjin. Eles nascem no planeta Kaishin como frutos, na árvore Kaiju. Os Kaios são Shinjins que nascem de frutos comuns, e os Kaioshins a mesma coisa, porém eles nascem de um fruto dourado, que é muito mais raro do que um fruto comum. Em teoria, existe uma lei da fusão Potara chamada predominância espiritual, onde o ser com maior nível, o mais divino, é o que predomina na fusão, tanto no fator da voz, quanto no fator das memórias e nas personalidades, apesar dos poderes e habilidades se mesclarem.
Dois exemplos são o Kibito-shin, onde o Kaioshin predomina, e o velho Kaioshin fundido com a bruxa, onde o antigo Kaioshin predomina. O Kaioshin do leste tinha um poder superior ao do Piccolo fundido com Kami-sama, mas era inferior aos outros Kaioshins que existiam junto a ele antes dos ataques de Majin Buu. O Super Saiyajin Rosé é a forma divina do azul. No mangá é dito que, quando um deus supera a forma vermelha, ele se torna numa forma rosa, mas se o mortal superar, a forma é azul. Ryan Style, um dos youtubers que sempre está com o pessoal da Bandai, ele, por exemplo, é uma das pessoas que sempre está nas lives mostrando as novas DLCs do Universo 2, já falou que perguntou sobre um possível Tenkaichi Remastered. Eles falaram que perderam todos os arquivos do jogo e que se eles fossem relançar, teria que ser um remake do zero. Ele também falou que eles nunca vão fazer o Raging Blast 3, já que eles não querem porque a forma Raging Blast ou Tenkaichi é meio sem graça. E a partir de agora eu vou contar informações do guia Dragon Ball The Legend of Manga. A primeira transformação de Frieza duplica seu poder, ou seja, como já sabemos, Frieza na sua primeira forma tinha 530 mil de poder de luta, então a sua segunda é de 1.060.000. O Super Saiyajin Dai Sandankai aumenta em 10 vezes a força de um Super Saiyajin comum. Todavia, é uma forma que não compensa muito pelo fato de perder muita velocidade. Gohan tinha menos da metade do seu poder total quando ele foi capaz de matar Cell na disputa entre os Kamehamehas. Videl aprendeu a lutar sozinha. Pode-se dizer que ele é um gênio nas lutas e supera amplamente seu pai Mr. Satan. Após a saga Piccolo Jr., Lante foi atrás de Tenshinhan. Porém, eles nunca chegaram a se encontrar pelo fato de Tenshinhan junto com Chaos viajarem constantemente para treinar. Provavelmente, a capacidade de Cell de se transformar provém dos genes de Frieza. Cada Cell Jr. possui um poder semelhante ao de Vegeta durante os Cell Games. Assim como no mangá, neste guia que eu mencionei há pouco tempo, o Dragon Ball The Legend of Manga, Goku diz que transformado em Super Saiyajin 3 ele poderia ter derrotado o Majin Buu gordo na Terra, mas ele preferiu deixar essas responsabilidades para os garotos Goten e Trunks. Gohan e Gotenks eram mais do que suficientes para derrotar Kid Buu, este que era muito mais fraco do que o Super Buu. Ginyu é o único guerreiro de Frieza capaz de mudar sua força de combate sem se transformar. Apesar de ter um domínio sobre o Ki, ele teve dificuldades para controlar o poder de Son Goku. Na sua saga, Cell afirma que também pode fazer um Genkidama, e o game mencionado, Dragon Ball The Legend of Manga, faz questão de ressaltar que o Cell realmente possui essa habilidade. Neo era o Namekuseidin mais poderoso de seu planeta natal. Ele era tão poderoso que caso chegasse a lutar com Vegeta quando o mesmo foi visitar a Patriarca, ele provavelmente venceria. Seu poder de luta no mangá era de 42.000. O fato do Kienzan ser uma técnica cujo dano causado não depende do poder do usuário é confirmado pelo guia Dragon Ball The Legend of Manga. Boa parte dos Namekuseidins de raça guerreira possuíam uma força de combate superior até mesmo à do Nappa. Os soldados derrotados por Gohan e Kuririn no início da saga Freeza provavelmente tinham um poder equiparável ao de Raditz ou de um Saibai-Me. A forma Ozaru, a forma do macaco gigante, multiplica 10 vezes o poder base de um Saiyajin. Goku conseguiu a capacidade de ler mentes durante seu treinamento na nave com gravidade aumentada, talvez pelas condições rigorosas a que foi submetido. Após rejuvenescer, Piccolo Daimao não apenas ficou mais poderoso, como também pôde gerar filhos mais poderosos. Isso explica o fato de Tenshinhan apanhar para Drum enquanto Yajirobe venceu com certa facilidade o Sinbao. Mestre Tsuru também sabe fazer o Mafubá. Isso não é mencionado no mangá, mas dá para especular pelo fato do Mestre Kami também saber. O Galick Rodo Vegeta na saga Saiyajin poderia de fato destruir um planeta do tamanho da Terra. Há quem argumente que é um mero blefe, mas o Dragon Ball The Legend of Manga faz questão de ressaltar que é verdade. Para ser um Planet Burster em Dragon Ball, é necessário apenas ter 10.000 de poder de luta. A inspiração de Akira Toriyama para criar Piccolo Daimao e outros vilões foram seus editores. A nuvem voadora possui uma velocidade maior do que qualquer avião existente. A roupa laranja de combate de Son Goku é referência direta aos trajes dos monges budistas chineses. Devilman ou Akumen, com sua habilidade, em caso de acerto, poderia com facilidade vencer vilões como Frieza. O guia também diz que ele poderia vencer Cell, mas Cell tem a capacidade de se regenerar. Por algum motivo, a fusão Potara não teve um resultado tão grande com Kibito e Shin. Goten Super Saiyajin era mais forte do que Frieza forma final em Namekusei. Akira Toriyama se inspirou em Bruce Lee para criar Son Goku. Alguns lugares da vida real serviram de inspiração para o cenário do Dragon Ball. O início do mangá teve base em fotografias de livro chinês. A ilha onde era realizado o torneio de artes marciais foi inspirada na ilha de Bali, que fica na Indonésia, e o deserto onde ficava a nave de Babidi
também foi baseado em um livro de fotografias, mas dessa vez da África. Pelo fato de Goku e Vegeta serem rivais, Vegito teve um resultado muito maior do que qualquer fusão Potara. Inclusive seria mais forte do que uma hipotética fusão entre Goku e Gohan, e vale ressaltar que Gohan era muito mais forte do que Vegeta naquela época.